Boa tarde, na paz do Cristo vivo. Quero trazer uma rápida reflexão baseada em Números 21 e versículo 5, na parte que diz: a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. E ao deparar-me com esse texto sagrado, veio à minha mente trazer uma alusão deste pão em relação à palavra de Deus nos dias atuais. Veio à minha mente o seguinte: o povo de Israel recebeu este pão da parte do próprio Deus, enviado pelo Deus Todo-Poderoso, e chegou o momento, melhor dizendo, de que eles denominaram este pão como tão vil. E eu pensei, eles chegaram a chamar o pão que Deus enviou para os alimentar no deserto de pão tão vil. E neste tempo nós estamos vendo cristãos, se não falando literalmente, mas em sentido simbólico, permita-me assim dizer, eles chegam a dizer, simbolicamente, que o pão de Deus, que é a Bíblia, nos dias atuais, parece que também é tão vil. Porque hoje, aqui no Brasil, nós temos uma facilidade tamanha de termos o livro de Deus em nossas mãos, e tem pessoas que estão desprezando o livro de Deus. E este livro de Deus, ele é usado em casa para fazer o seu devocional. E este livro de Deus é utilizado também nos templos, nos cultos, nas reuniões cristãs, onde ali o líder religioso explana em um dia determinado a palavra de Deus para os fiéis daquela igreja, com o objetivo de que aqueles fiéis venham se alimentar deste pão de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e possam assim ficarem alimentados e poderem caminhar nesta terra de uma maneira digna e ordeira. Mas há pessoas aí afora, cristãos aí afora, que se não dizem de uma forma literal, como eu disse, não disse na minha fala, mas de uma maneira simbólica, pelas suas atitudes, pelas suas ações comportamentais, de que o livro de Deus, que é o pão, tem se tornado tão vil. Negam este pão na sua casa, negam este pão nos cultos, nas reuniões cristãs, negam em não quererem se alimentar deste pão. Mas o povo de Israel disse: a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. E será que não tem cristãos que em certo sentido estão dizendo isto? Se não dizem literalmente, mas negam com o seu comportamento, com a sua atitude, ou atitudes ou comportamentos. Negam. Não andam nos cultos propriamente, nas reuniões cristãs propriamente ditas, onde são estudada o pão de Deus, a Bíblia Sagrada, escola bíblica, o culto de ensino, onde se extrai lições, verdades para a vida de cada cristão.
E penso eu que quando um cristão, não gosta de ir a um culto de ensino, a um culto da escola bíblica, esse cristão está como que dizendo a mesma expressão que os filhos de Israel disseram quando estavam no deserto: a nossa alma tem fastio deste pão tão vivo. Não querem se alimentar da palavra na escola bíblica, não querem se alimentar da palavra nos cultos de ensino. Como ficará este cristão? Que solidez terá este cristão? Que estrutura terá este cristão? Mas preferem ir a shows gospel, preferem ir para os movimentos de oba-oba, mas não querem saber do verdadeiro pão que Deus enviou, que é a sua palavra, que na minha linguagem dá sustância ao ser humano, ao cristão, que diz que serve a Deus e que tem a palavra de Deus como seu manual de regra, de fé e prática. Mas, mesmo assim, eu fiz questão de dar uma olhada, mais uma vez, nas Escrituras Sagradas e ver algumas características do maná e aplicá-lo à palavra de Deus. São apenas 8 itens que eu quero refletir com vocês rapidinho sobre o maná. O primeiro está aqui em Êxodo 16:4, quando o Senhor disse: farei chover pão dos céus. O maná é de origem divina. A Bíblia Sagrada é de origem também divina. Por mais que foi homens que escreveram, os seres humanos que escreveram, mas a Bíblia Sagrada é de origem divina. Aproximadamente 40 escritores, aproximadamente 16 séculos para se escrever este livro de Deus, este maná, este pão. E ele, ou estes livros que juntos chamam de Bíblia, eles não têm nenhuma contradição. Se nenhum está a abordagem da salvação, mas não está completa. Lá com o outro, vai se coadunando, vai se ligando, vai se completando, até toda doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação, ficar completa. Mas tudo isso pela iluminação do Espírito de Deus na vida dos escritores santos de Deus. Deus mandou a sua palavra para a terra com o objetivo de alimentar o ser humano. Assim como Deus mandou o maná para alimentar o seu povo que estava caminhando ali no deserto. Assim como o maná é o pão que veio do céu, de origem divina. Repito, a Bíblia Sagrada também é de origem divina. É a palavra de Deus que nos orienta, que nos adverte, que nos aconselha, que nos ilumina, que mostra como deve ser o nosso viver aqui na face da terra, como deve ser a nossa conduta para com o próximo, não importando a faixa etária, mas desde a criança até a ancião, a Bíblia Sagrada, o pão de Deus que veio do céu, pela iluminação do Espírito Santo, na vida dos santos homens de Deus, está aqui na terra para nos orientar. A desgraça que a humanidade hoje vive, na sua grande maioria,
é falta de ter este maná constante na sua vida, se alimentando para poder reger a sua vida de maneira digna. Mas vejamos mais outro detalhe sobre o maná. O maná, segundo Êxodo 16 e 14, ele também era miúdo, redondo como a geada. Eu penso que quando amanheceu o dia, que quando os israelitas saíram de dentro de suas tendas e ao olharem para o chão, eles viram aquele negócio, aquela coisa, e disseram: que é isso? Onde é que está a denominação do nome maná? Que é isso? Acharam algo insignificante. Que é isso? Que é isso? Algo insignificante. Da mesma forma, tem cristãos, tem pessoas que olham para a Bíblia e dizem: que é isso? Olham com um tom de insignificância, apenas porque vê um livro, somente com palavras, e pensa que é nada, pensa que é besteira, pensa que não traz nenhum bem, pensa que não traz nenhuma luz, pensa que não traz nenhuma edificação, pensa que não traz nenhuma edificação, pensa que não traz nenhum conhecimento, que não traz entendimento para o ser humano, que não produz sabedoria, prudência para aquele que o lê. Que é isso? Quantas pessoas que dizem que são seguidoras de Cristo, mas estão olhando para a Bíblia, que é isso? Com um tom de insignificância. Não carregam a palavra de Deus para os templos, não conduz ou não portam em sua mão a Bíblia Sagrada, o maná de Deus que veio do céu para ir à casa de Deus, para poder acompanhar a leitura da palavra de Deus, acompanhar as citações bíblicas citadas no altar, seja pelo pregador, pela pregadora, pelo ensinador, pela ensinadora. E isto demonstra desprezo. Isto demonstra falta de prazer de carregar a Bíblia Sagrada e até mesmo, quem sabe, vergonha de portar a Bíblia na sua mão e ir para a casa de Deus, de ir com este pão. Dia desse, uma pessoa conversando comigo e disse: pastor, não sei como é que uma pessoa, logo de manhã cedinho, pega uma gaiola na mão e fica andando na rua para cima e para baixo, bem cedinho, e dizendo isso como cristão. E pega a gaiola e sai andando, dando banho de sol no seu pássaro. Meu Deus, não sei como é isso. Mas carregar a Bíblia tem vergonha. Carregar a Bíblia é desprezo. Carregar a Bíblia é desdém, é algo insignificante. Que Deus desperte muitos que se dizem cristãos, que estão olhando para a Bíblia e dizendo: que é isso? Estão desprezando este pão de Deus, assim como o povo de Israel desprezou pão tão vil. Outro detalhe do maná está em Êxodo 16:6, quando diz que ele era para ser colhido. O maná era para ser colhido. Com isto eu entendo, gente, que a Bíblia é para ser lida. A Bíblia deve ser lida. A Bíblia não é para ser colocada como um amuleto de proteção aberta no Salmo 46, no Salmo 41, como se fosse expulsar todo mal, toda praga. Não, a Bíblia é para ser lida. A Bíblia é para ser manuseada. A Bíblia é para ser estudada e para ser aplicada à minha e à sua vida. A Bíblia deve ser colhida, assim como o maná era para ser colhido
pelo povo de Deus, quando via no chão, na areia do deserto. E aí surge uma pergunta: estamos colhendo este maná? Estamos lendo este maná? Estamos alimentando a nossa alma com este maná? Estamos alimentando o nosso espírito humano com este maná? Este maná é para ser colhido, é para ser lido, é para ser alimentado com a nossa alma. Outro detalhe ainda está em Êxodo 16, 19, versículo 20, quando diz em partes que o maná não poderia ser deixado para o dia seguinte, ou seja, para o sábado. Mas diz o texto que alguns dos israelitas não deram ouvidos a Moisés. E quando foram no outro dia, meus queridos, o maná, ele não deve ser deixado para amanhã. Porque se for para amanhã, o que poderá acontecer com você? A Bíblia é para ser obedecida hoje e não amanhã. A Bíblia é para ser vivenciada hoje e não amanhã. Tem pessoas que dizem: sou muito jovem, mais na frente eu vou me alimentar. Você poderá estar correndo risco. Mas com esse texto sagrado, eu vejo, gente,